Boa noite, 58N. Hoje nós vamos, a aula de hoje começa na página 21 e vamos falar um pouco, sobre administrando recursos em saúde. Um tema muito importante, porque sem a administração nos serviços de saúde, sem a nossa administração também, técnica, administração de materiais, não teríamos a saúde, Ah, mas o SUS tem material abundante. Não, não é assim que funciona. Tem abundante, mas nós temos que saber trabalhar com esse material para um dia ele não faltar. Para chegar num plantão, igual uma situação que está acontecendo agora, onde eu trabalho, está faltando seringa de 10. Por que será que está faltando seringa de 10 ml? Será que se usou demais? Será que não fizeram a licitação para a empresa correta? Então, dependendo dessas partes administrativas, licitação correta e incorreta, nós, como profissionais da saúde, nós temos que saber administrar esses materiais que nós vamos usar. Vamos começar, então, na página 21. Administrando recursos em saúde. Um dos objetivos do serviço de enfermagem é prestar assistência ao paciente, à família e comunidade, utilizando-se de recursos e procedimentos adequados. Essa adequação, esse adequado que ele trata aqui na apostila, é o quê? Adequado com o quê? Com material correto e não tendo desperdício desses materiais que hoje você tem bastante, amanhã pode acontecer de faltar. Então, nós temos que saber usar esses materiais, usados nos procedimentos, nos plantões, porque hoje tem demais, mas amanhã pode faltar. Estruturação do serviço. O hospital é uma organização que possui características que o homem tornam diferentes de outras empresas. Geralmente, a organização apresenta-se sob dois aspectos: a organização formal e informal. Organização formal é aquela que é planejada, escrita e aprovada pela instituição, contém cargos, funções e pode ser visualizada através do organograma, das regras e dos regulamentos e divulgada em manuais. Organograma é a estrutura que o hospital atende, que vem desde do início lá do organograma, que é o cargo de maior, de maior assim, responsabilidade, e vai se dividindo. Eu vou postar no grupo, um organograma, e a nossa AV1 vai ser relacionada a esse organograma que eu vou postar, depois dessa aula. Organização informal é aquela que não planejada formalmente, ela aparece de forma espontânea e natural, em decorrência do relacionamento e interação entre os funcionários. Essa interação entre os funcionários já se diz que é o quê? É o trabalho em equipe. Interação quer sempre dizer que eu interajo com o outro e o outro interage comigo para aquele procedimento, para aquele atendimento corra de acordo com o planejado e o protocolo da instituição. Na área da saúde, as pessoas que prestam assistência ao paciente pertencem a diferentes departamentos: serviço de enfermagem, serviço médico, serviço social, serviço de psicologia, etc. O famoso conhecido equipe multidisciplinar. O hospital ele é integrado por essa equipe multidisciplinar, que é o fonoaudiólogo, o nutricionista, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o gerente de enfermagem, o coordenador. Então, todos, toda vez que falarmos sobre equipe equipe multidisciplinar, é todos os outros profissionais que prestam assistência ao paciente também, não somente o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Por quê? Porque o técnico e o enfermeiro ele tem responsabilidade com o quê? Com o cuidado com o paciente, os cuidados de enfermagem. Já os outros profissionais, cada um é designado a um aspecto, físico ou fisiológico do paciente. Cada estrutura organizacional tem suas características próprias, dependendo, por exemplo, da forma pelo qual efetiva a divisão do trabalho, a hierarquia no serviço, a autoridade e responsabilidade do tipo de direção. O técnico, agora vamos falar um pouco.
O técnico e o auxiliar de enfermagem precisam saber que, na organização estrutural, existe um chefe em cada setor do hospital ou da empresa prestadora de serviço e que os funcionários são supervisionados por este chefe. Existem normas que definem atribuições, procedimentos e responsabilidades do pessoal de cada setor. Então, o técnico e o auxiliar de enfermagem precisa saber que eles são, né? Eles têm um chefe ali, né? Eles têm o seu supervisor ali e o coordenador, que é ainda maior, é um cargo maior ainda do que o supervisor. O coordenador, ele coordena o serviço todinho, coordena o serviço do supervisor. E o supervisor, ele coordena, né? Coordena e faz as atribuições dele, prestando e esclarecendo a atribuição para o técnico de enfermagem. Ah, tenho uma dúvida, não consigo funcionar um acesso, por exemplo. Eu vou atrás do meu supervisor, que ele vai, né, resolver a situação. Ah, o supervisor foi lá e não conseguiu funcionar a jugular. Aí o supervisor vai e passa para o coordenador. São cadeias, né? São camadas. Um passa para o outro a demanda do paciente. Planejamento e organização do serviço. Planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais objetivos que devem ser atingidos. É um modelo teórico para a ação futura. Fases: conhecimento do sistema como um todo, sistema social e sistema técnico. Determinação dos objetivos. Objetivos: determinação quantitativa e qualitativa de um fim que se pretende alcançar. Política: colocação dos objetivos como guias para a ação global administrativa. Metas: são alvos quantificados a serem obtidos dentro de um determinado tempo. Planos: instrumentos que reúnem todas as ações que se realizam para alcançar os objetivos. Diretrizes: princípios estabelecidos a fim de alcançar os objetivos a viabilizar os meios. Então, se não tiver esse planejamento, essa organização, não existirá essas etapas, né, para fazer um bom atendimento ao paciente. Então, temos que obedecer esses objetivos para fazer um bom atendimento na rede e um bom atendimento ao paciente, que é política, metas, planos e diretrizes. Estabelecimento de prioridades, seleção de recursos disponíveis, recursos humanos, materiais e físicos. Como eu já tinha falado inicialmente na aula, né, a administração está responsável por essa parte de administração de material, né, do que você vai usar, dos seus insumos, né, para nós são insumos, né, usados dentro da saúde, dentro daquele atendimento, daquela unidade de saúde, que pode ser hospital, unidade básica de saúde, uma policlínica e assim por diante. Todo segmento de saúde tem que ter a sua parte administrativa para administrar os materiais físicos e os recursos humanos, né? Operacional: planejamento que pode ser estratégico, planos de longo alcance, o que deve ser feito. Tático: planos de médio alcance, técnico e média abrangência, como deve ser feito. Operacional: curto alcance, ações atuais. É o que nós, né, da saúde, nós técnicos, enfermeiros, vamos fazer o quê? Operacionalizar. O coordenador chega com uma proposta, com uma demanda ali, com uma orientação, então nós vamos ter que colocar essa demanda, né, em operação. E essa operação, e quem que são os trabalhadores que vai colocar, né, esses planejamentos, né, em dia? Quem vai ser a mão de obra, a manivela que vai mover, né, para acontecer todo esse planejamento operacional? Somos nós, técnicos, enfermeiros, coordenadores. Desenvolvimento, aprovação e execução. Execução: o instrumento utilizado para este passo é o cronograma, é o gráfico utilizado para relacionar atividade em função de tempo disponível. Regimento: regimento é um ato normativo aprovado pela Administração Superior da Organização de Saúde, de caráter flexível e que contém diretrizes básicas para o funcionamento do serviço da enfermagem. O regimento especifica as disposições do regulamento para o serviço, devendo, portanto, estar nele embasado.
Composição. O regimento do serviço de enfermagem dispõe sobre filosofia e objetivo do serviço, a posição do serviço na estrutura organizacional, e descrição das linhas hierárquicas, as atividades a serem desenvolvidas, a competência de cada membro da equipe de enfermagem, o quadro do pessoal. Regulamento. Regulamento da organização de saúde é o ato normativo de caráter estável, baixado pela administração superior, que regula e amplia o estatuto para caracterizar a organização nos seus aspectos fundamentais. O regulamento contém as diretrizes básicas da organização da saúde. O regulamento tem por finalidade estabelecer como deve funcionar a organização, explicitando a sua filosofia, finalidade, abrangência na atuação, estrutura administrativa, atividades que serão desenvolvidas, né? E por qual profissional será desenvolvida. Composição. O regulamento dispõe sobre tópicos relativos à entidade mantenedora de organização, denominação política, de atuação e finalidade, filosofia da organização, estrutura organizacional, objetivos e atividades nas unidades administrativas, quadro pessoal, né, da organização. Manuais de enfermagem. Entende-se por manual de enfermagem o instrumento que reúne de forma sistematizada normas e rotinas, procedimentos e outras informações necessárias para a execução das ações de enfermagem. Essas informações podem estar agrupadas em um único manual ou divididas de acordo com a finalidade. Manual de normas, rotinas, procedimentos, manual de educação em serviço, manual de funcionários, manual de formulários, etc. Hoje, na saúde, nós usamos muito, né? Como eu já tinha dito na última aula, o POP. O que seria o POP? O POP, né? Seria o projeto operacional padrão. POP, não, desculpa, gente, errei. POP, procedimento operacional padrão. Com esse procedimento operacional padrão, vai se viabilizar as formas mais seguras de prestar um bom atendimento, né? E um bom cuidado ao paciente. Por exemplo, como eu expliquei na outra aula, nos hospitais particulares, nas redes particulares, tem os seus próprios POPs montados, né? Que aí é o enfermeiro da educação continuada, os enfermeiros da CCH, junto com algumas diretrizes importantes da Anvisa, do Ministério da Saúde, fazem juntos. Agora, nós do SUS, né, da rede pública, nós usamos já o manual do Ministério da Saúde, de acordo com o Ministério da Saúde, né, com as diretrizes também da Anvisa, que se fazem os atendimentos nas unidades de saúde pública. Característica dos manuais. Os manuais têm como finalidade esclarecer dúvidas e orientar as execuções das ações de enfermagem, como eu disse antes, constituindo um instrumento de consulta. Assim, o manual deve ser constantemente submetido à análise crítica, ser atualizado sempre que necessário, considerando também os avanços advindos dos resultados das pesquisas realizadas na área de enfermagem. O manual deve espelhar as diretrizes e normas da organização e não determiná-las, pois quando isto ocorre, há ilimitação do crescimento dos usuários no manual e maior resistência à mudança, né? Aquela velha filosofia, né? O medo do novo, né? A era da escuridão, o medo de sair daquilo que você já conhece, né? Daquele procedimento e entrar com um procedimento novo, né? Que a empresa, que o hospital, né? Ou até mesmo que o Ministério Público venha colocar, vai ser melhor assim para o nosso paciente. Por que vai ser melhor assim para o nosso paciente? Vai ter menos infecção para o paciente fazendo aquele procedimento daquela forma? Então, o que acontece é que nós, né, eu, vocês, todos nós, não somente nós funcionários da saúde, nós temos o medo do novo. O novo, ele assusta, né? Aí vivemos no quê? No mundo da escuridão. Sabemos aquilo e vamos morrer
sabendo aquilo, né? E nós, como funcionários da saúde, nós temos que ser abertos às novas tecnologias, aos novos aprendizados, né? Às novas educações, as novas educações continuadas, que isso só vai acrescentar e vai ajudar, né, no tratamento do paciente. Conteúdo do manual. O conteúdo manual é determinado pela necessidade de informação existente na unidade onde será implantado. O manual de enfermagem poderá conter, aqui tem algumas coisas que o manual de enfermagem deve conter: regulamento do hospital, o regimento do serviço de enfermagem, a filosofia do serviço de enfermagem, a estrutura administrativa da organização e do serviço de enfermagem, a planta física do hospital, a descrição das funções que cada elemento da equipe deve realizar, a descrição de cuidados de enfermagem de acordo com o diagnóstico ou agravo à saúde da clientela, as normas, rotinas e procedimentos relacionados ao pessoal, a assistência que deverá ser prestada ao material e etc., os roteiros para a realização das atividades de enfermagem, a descrição e funcionamento dos equipamentos, a previsão de materiais de consumo e equipamentos, o quadro de pessoal da unidade, as orientações específicas para o preparo dos elementos da equipe de enfermagem, os impressos utilizados na unidade e orientações para o seu preenchimento, as orientações sobre os direitos e deveres dos elementos da equipe de enfermagem, outros instrumentos que deverão ser consultados. Estas normas podem estar contidas em um único manual ou instrumento diferentes, dependendo das características e finalidades desta lista. Destacaremos o regulamento, o regimento, as normas, as rotinas e os procedimentos, especificando o processo de elaboração, uma vez que são instrumentos de informação ainda não abordados neste texto e que aparecem nos manuais de enfermagem. Organograma é a representação gráfica da estrutura, ou seja, é a representação gráfica de órgão e relação de autoridade existente entre eles, indicando o órgão por meio de retângulos e as relações de autoridade por meio de linha. Essas linhas, que ligam os órgãos entre si, indicam as relações formais prescritas entre si. Mostram limitações na representação da estrutura, uma vez que o organograma mostra apenas uma dimensão dos muitos tipos de relação que existem entre os elementos, os órgãos de uma organização. Como, por exemplo, não mostra o grau de autoridade que um superior exerce sobre um determinado subordinado. É importante a elaboração do organograma, pois é difícil visualizar a organização como um todo, surgindo assim a necessidade de um gráfico que mostre de forma imediata o órgão competente da organização, o fluxo da autoridade e responsabilidade e as linhas formais de comunicação. Fluxograma. A rotina tipo fluxograma representa graficamente, né? Graficamente, ou seja, desenhado, né? Assim, porque nós não temos essa visualização, mas graficamente é o desenho. As ações a serem realizadas, utilizando os símbolos identificados em uma legenda. Ela permite rápida visualização desde que haja familiaridade com os símbolos universalmente convencionados. Normas e rotinas. Normas. As normas são um conjunto de regras às instituições para fixar procedimento, métodos, organização, que são utilizados no desenvolvimento das atividades. São leis, guias que definem as ações de enfermagem quanto ao que como fazê-lo para princípios de ação. Exemplo de normas. Os funcionários de enfermagem deverão estar na unidade que trabalha uniformizado até às 7 horas. Para receber o plantão, né? Para assumir o plantão, eles têm que estar uniformizados, né? De acordo com essas normas e rotinas dessa instituição, às 7 horas da manhã. Todo acidente ocorrido com o pessoal de enfermagem durante a realização das atividades, né? Procedimentos, deverão ser imediatamente informados à chefia de enfermagem, né? Que é o topo lá do organograma, né?
Os materiais para exame laboratorial de rotina devem ser encaminhados ao laboratório diariamente até às 9 horas. Aí, ó, normas e rotinas. Por quê? O que que acontece? Nós não vamos estar na nossa casa. Podemos almoçar, tomar banho, fazer as coisas, né? Sem uma rotina, né? Essas normas e rotinas é necessário para o nosso serviço, na saúde, para quê? Para que todo o protocolo funcione, para toda a cadeia de atendimento e para todo o funcionamento da rede funcione. Ah, você sabe que tem que entregar o exame até 9 horas da manhã, a coleta de material, a coleta de sangue, por exemplo. O sangue coletado às 9 horas. Ah, eu vou entregar 11 horas. Não, não é padrão, não é na rotina. Tem que fazer de acordo com as normas e rotinas da instituição. Rotinas. Conforme a definição do Ministério da Saúde, é o conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas e a descrição sistematizada dos passos a serem dados para a realização das ações componentes de uma atividade, sequência de execução. Uma rotina instrui sobre o que deve ser feito e quem deve fazer e onde. Por isso que é muito importante esses manuais de rotina, né? Então, assim, nós como, né, estamos entrando, né, vocês estão entrando agora nessa área nova, acho que muitos aqui já trabalham, né, por isso, assim, já serem maiores de idade, ou aqueles que são menores que podem fazer menor aprendiz e tal. Então, tudo você tem que ter uma norma e uma rotina. Ah, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha rotina. Ah, 7 horas da manhã eu vou acordar, vou tomar meu banho, vou pro meu plantão. Ah, 8 horas da manhã eu vou tomar café no plantão. 9 horas eu vou começar a minha assistência, né? Tudo dentro do hospital nós temos que requer, né, normas e rotinas. Pessoal, boa noite, bom final de semana e até mais.